Bom, então, essas palavras, então, a gente tá vendo as flexões das palavras que são verbos. Essas palavras, elas também se flexionam em referência ao tempo. O que é isso, professora? Vamos ver, então. Vamos relembrar, né? Na verdade. Tempo. Essas palavras, elas se flexionam em presente, que é o que está acontecendo nesse momento. O que eu estou fazendo agora? Esse é o presente. Eu estou aqui, nesse momento, dando aula para vocês sobre verbo. Esse é o presente. Então, a gente pode resumir que o presente é referente ao momento que se fala. Ao momento que se fala. Bom, então, tempo presente ao momento que se fala, o que está acontecendo nesse momento que eu estou falando, isso é o presente. Pretérito ou passado. Também, pretérito e passado. Então, é o que já aconteceu. Desse momento que eu estou falando, que já aconteceu antes desse momento, anterior a esse momento, é o passado. Então, vamos resumir que pretérito tem acento, pretérito ou passado é anterior ao momento que se fala. Anterior ao momento que se fala, ou seja, o pretérito passado não é só o que aconteceu ontem, semana passada, o mês passado, ano passado. Do momento em nesse momento em que eu estou fazendo alguma ação, algum movimento aqui, alguma ação, tudo que passou a partir desse momento que ficou para trás, que é anterior a esse momento, já é o passado. Ou seja, quando eu falo assim, eu almocei ao meio-dia, porque agora já são 14 horas, então já é passado, o meu almoço já ficou no passado, né? Mas desse momento, então, mas o passado, o pretérito passado, ele pode ser do ano passado, da semana passada, do dia passado, de horas atrás, de momentos atrás, de segundos atrás já é o passado. Então, pretérito passado é anterior ao momento em que eu estou falando, ou que eu estou praticando alguma ação. E também temos o futuro. Bom, o futuro se o presente ao momento que se fala, o pretérito é anterior ao momento em que se fala, o futuro é posterior, ou seja, vem depois. O que eu vou fazer depois desse momento? Eu não sei, é o futuro. Posterior ao momento que se fala. Então, eu posso até pensar o que eu vou fazer depois daqui, me planejar. Esse é o futuro. Então, depois, ao momento que se fala é o presente, anterior ao momento que se fala, que eu já fiz. Até esse momento que eu estou aqui é o pretérito passado. E o que eu vou fazer depois desse momento é o futuro. Então, que pode ser, futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a algumas horas, pode ser daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então, o futuro é o que ainda vai acontecer, né? O presente é o que está acontecendo, o pretérito é o que já aconteceu,
e o futuro é o que irá acontecer. Então, essa é a flexão dos verbos em tempo. Vamos relembrar as flexões dos verbos. Então, vamos relembrar tudo. Então, recapitulando tudo. Exemplo, verbos, que são verbos, né? Verbos, elas são palavras que indicam ação, exemplo, estudar, comprar, indicam estado, exemplo, ficar, ser, e um fenômeno, exemplo, chover, anoitecer. Isso é o que são verbos. Exemplo desses verbos em uma frase. Verbo palavra que indicam ação. Vou comprar comida. Comprar é uma ação, é um verbo. Verbo que indica um estado na frase. Vamos ficar em casa. Ficar é um estado. É um verbo que indica um estado. E verbo que indica fenômeno. Hoje vai chover. Chover é um verbo que indica um fenômeno. Também foi falado que os verbos, eles têm as flexões dos verbos. Bom, flexão em singular, em número, singular ou plural. Singular se refere a um só ser, um só objeto. Plural indica vários seres, vários objetos. Também os verbos são flexionados em pessoas. Quais são elas? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Continuando. Também outra flexão do verbo é em relação ao tempo. Que podem ser no presente, no pretérito ou passado ou no futuro. Que seria presente? É o momento que se fala, o que está acontecendo nesse momento. Esse é o presente. Pretérito ou passado é anterior ao momento que se fala. Tudo que aconteceu antes desse momento em que eu estou no presente já é passado. Pretérito, passado, quer dizer a mesma coisa. Futuro, posterior ao momento que se fala, ou seja, o que vai acontecer a partir desse momento em diante é o futuro. Então, pretérito, tudo que aconteceu há horas atrás, momentos atrás, dias atrás, anos atrás, semanas atrás, é o pretérito. Futuro, o que vai acontecer? Pode ser daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Isso é o futuro. Tudo bem até aqui? Então tá joia. Vocês podem ver esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? Vai ficar disponível.